Cara, o mais poderoso da assinatura é a recorrência. Isso aí, tipo, indiscutível, tá? Por que que eu acredito nisso, né? Eu acho que, na verdade, qualquer empresário que tenha um negócio que é como uma barbearia, que vende por recorrência, ele valoriza isso. Eu já começo o mês hoje, né, com a média de 35 mil de faturamento. Agora, na verdade, talvez tenha já aumentado um pouco, isso aí são dados de 2 meses atrás. Como eu estou saindo bastante da operação mesmo, na verdade, tem dias que eu nem venho mais na barbearia. Uhum. O Luan Soares, né? Você não conhece, mas provavelmente quem for ver isso aí, muitos não vão conhecer. Minha barbearia é Gabano Barbearia, a gente está em Londrina. Hoje a gente está posicionado aí entre as melhores barbearias da região aqui. Eu acredito que talvez com o maior share, né? Inclusive hoje eu tava vendo justamente isso. O nosso share aqui na nossa região é provavelmente realmente um dos maiores, porque a gente fez é, vendo pela população, né, que se enquadra dentro do nosso público na região que a gente está inserido, entre os nossos 37 concorrentes, eu acho que hoje é o nosso maior, a maior participação de mercado realmente é nossa. A gente atende Legal. cerca de 1.000 pessoas diferentes todos os meses, né? A gente tem 7 cadeiras aqui. E a gente faz, em média, 1.700 atendimentos para esses 1.000 clientes, no caso, né? Que A legal, gente tem cara. hoje 300 assinantes no clube. A gente já tem, na verdade, uma modalidade parecida com o clube, né, que vocês têm, que vocês criaram em BDX desde 2017. Então, quando a gente lançou a assinatura com recorrência no cartão, a gente teve uma adesão muito grande. A gente já tinha assinantes anuais, por exemplo. Hoje eu ainda tenho Hoje a gente tem 41 assinantes anuais e a gente tem mais 270 que são com recorrência mensal. Aham. E a gente já, então, assim, a gente já fazia algo parecido, então foi um sucesso quando a gente lançou. Eu, a gente fez um lançamento aí pelo WhatsApp, talvez tenha sido a primeira pessoa a fazer dessa forma, e a gente teve uma adesão de 100 assinaturas em 8 minutos. Eu sempre falo em meia hora porque foi o tempo que a gente deixou o carrinho aberto. Mas as 100 adesões acabaram acontecendo, na verdade, em 8 minutos. Nossa. Porque a gente não. Pra você ter uma ideia, se puxar aí no histórico, você vai ver. E, se eu não me engano, eu comprei o curso no dia 6 de maio do ano passado. No dia 25 eu lancei a assinatura aqui. Porque a minha grande dificuldade era a distribuição de comissão, né? Então, quando de 7 dias liberou a aula de distribuição de comissão, eu só bati o martelo, a gente tinha anunciado, a equipe já tinha comprado a ideia, e aí a gente foi para o lançamento, né? Para executar o negócio. E, cara, foi um sucesso. Eu ia liberar 30 vagas, como a gente já tinha muito cliente, já tinha, pô, 5 mil cadastros na base. E eu mandei para todo mundo, fiz um lançamento, né, considerando o nível de consciência diferente, etc. E aí a gente lotou aí 3 grupos de WhatsApp na época. E quando eu mandei o link às 8 da noite, no dia 25 de maio, né, o Galaxy Pay caiu. E aí, cara, a galera começou a me ligar, ficar louco, assim, todo mundo que era administrador do grupo ali, a galera mandando mensagem, pô, não tô conseguindo comprar e tal. Pra você ter uma ideia, cara, teve pastor de Parucu, pediu pra. Isso não é, tipo assim, não é eufemismo, não. O cara tava no culto, uma quinta-feira na igreja dele, e ele pediu pra igreja para em oração. Irmão, só baixa a cabeça, fica em oração, e ele foi comprar, velho. Então, tipo assim, a gente fez um lançamento que criou tanto desejo. E ele foi o primeiro cliente a usar também esse pastor. No outro dia ele estava cedo aqui. A gente criou tanto desejo, tanta antecipação que os caras, pô, eu não posso perder a oportunidade da minha vida. Aham. Né? E aí a gente ficou 22 minutos com instabilidade no sistema. E aí a hora que era 8h22 voltou. E nesses 8 minutos finais, porque era das 8 às 8h30 que eu ia deixar disponível, vendeu as 100 assinaturas. Cara, E que aí foi um top. sucesso. Fui embora feliz e tal. Inclusive saí daqui, fui comer, fui num restaurante com a minha família, né? Depois que eu saí da barbearia, no dia 25, encontrei um cliente lá, puto. Ô, seu vagabundo, você tá aqui agora, né, comemorando, e eu não consegui comprar aquele negócio, não sei o quê, puto, sabe? Eu falei, meu, vou te liberar o link aqui, se comprar lá, isso que eu apanho, né? Aí cada cliente, Aí ganhava vendeu já, 101 vaga. é,
E assim, cara, a gente deixou, se eu não me engano, 18 dias fechado nesse primeiro momento. Sentiu ali, a nossa recorrência ela é abaixo da média, pelo que eu tenho percebido. A gente tem uma recorrência média de 2,57. Varia nessa casa aí, sabe? Todos os meses. Então, tipo assim, os nossos clientes, tem clientes que não usam, tipo, todo mês. Tem cliente que usa a cada 40 dias. O cara assina pela questão de pertencer mesmo à comunidade, né? A gente tem Uhum. feito algumas coisas bem diferentes aqui, né? Eventos em clube de pôquer, churrasco para cliente. A gente tem fortalecido muito essa comunidade. Na verdade, a gente já tinha essa pegada, assim, de estar perto do cliente muito forte. E agora, cara, a gente está caminhando aí para construir realmente um ecossistema muito maior do que só uma recorrência no cartão do cara. Então, Legal, cara. acho que isso é a grande virada de chave aí para qualquer Sim. negócio, né, na real. Agregar valor ali, né? Total. Cara, você com certeza é Sim. um dos cases de sucesso aí do BDX, né? Você falou lá na imersão, quando a gente fez ali em 2022, você foi um dos caras que foi lá na frente, recebeu a plaquinha e tal, né? Então, assim, eu pergunto mais por curiosidade, porque a galera, né, quer saber como que é o como que é o BDX, como que é para implementar, se teve desafios, e por aí vai. Para você, você comentou ali por cima que a tua equipe já estava meio que vendida para a ideia, né? Até porque você já tinha algum modelo parecido. Mas você teve algum desafio ali na hora de implementar o método mesmo? Cara, não tive nenhum desafio, velho. Real. Porque, assim, quando eu fui lançar a assinatura, eu fiz 11 análises diferentes. Tipo assim, eu não só peguei o método do Lincoln e falei assim, isso aqui é a receita do bolo perfeita para mim. Pô, cara, o Lincoln tem um conteúdo muito denso. Ele fala pra você, cara, dos caras do mercado da barbearia que eu conheço, que eu já tive contato, assim, com uma oportunidade, assim, igual eu tive com ele, cara, ele é o que tá, tipo assim, eu posso dizer assim, nos níveis mais altos mesmo. E eu falo isso aí com humildade, eu sei que ele é um cara, pô, muito top, né, e tenho tido a oportunidade de ter alguns contatos com ele, né, mais pessoais, vamos dizer assim, né, e por mais tempo também. E eu Uhum. percebo que, tipo assim, não é só aquele cara que tá ali na internet reproduzindo alguma coisa que ele ouviu, ele realmente vive isso. E ele tem embasamento para ensinar o que ele ensina, né? Então, tipo assim, eu peguei o método e eu apliquei para minha realidade. Só que eu também tinha competência do ponto de vista gerencial, de gestão, para fazer as análises que precisavam ser feitas. Eu acho que as dificuldades de quem enfrenta é justamente por esse amadorismo do nosso mercado. É um mercado muito, cara, amador mesmo, né? Não tem outra palavra. É um mercado sem prestígio. Hoje, eu faço parte alguns grupos aqui da minha cidade de empresários, né? Que a gente é, faz networking, reuniões semanalmente e tal. E quando eu entrei nesse grupo, cara, eu entrei por convite de um amigo que já me conhecia, mas eu entrei e eu não tinha acesso às pessoas. Porque, pô, é o Luan da barbearia, né? Pô, vou marcar qualquer dia para cortar o cabelo com você. Pô, cara, eu não corto cabelo mais. Você não corta? Não, não corto. Pô, mas como é que é lá? E aí, cara, as portas começaram a se abrir para esses outros negócios. Tanto é que a gente está, parceria com a Ducati, parceria com a Harley. Pô, marcas, a Ducati, a gente vai entrar no clube da Ducati global, velho. Tipo Uhum. assim, pô, eu não tenho barbearia no mundo inteiro, mas tem Ducati no mundo inteiro e eu, onde tiver uma Ducati, a minha marca está associada. Sim. Marcas como CNS de calçados, né? A gente está entrando com uma parceria com eles também. Então, tudo isso por causa, tipo assim, dessas competências que a gente tem aí. E aí, somado com o que o B10X me trouxe, né? Eu falo que o B10X, cara, é uma ferramenta, né? E foi uma ferramenta muito útil para mim. E tá cortando a minha cabeça aí? Hum, Não, dependendo. Agora tá de boa. Tá, tava cortando aqui. É porque, cara, eu tô com duas câmeras aqui, na verdade. Bom, depois você corta aí e usa o que você quiser. E aí, beleza. Então, assim, a ferramenta que o Lincoln conseguiu. Cara, tipo assim, não é inventar a roda, tá ligado? Só que ele conseguiu trazer uma visão de mercados diferentes para a barbearia e implementar ali. O bagulho funciona bem demais.
Então, essa parada de resolver o problema da distribuição de comissão ali foi a grande virada de chave para mim, assim. Uhum. Porque eu até falei pro Lincoln, esse curso dele foi o único curso de barbearia que foi online que eu assisti inteiro até hoje. Na real, acho que não assisti inteiro, mas quase tudo. Uhum. E porque assim, ele não fica falando aquelas balela que os caras falam por aí. Eu comprei um curso de gestão de um cara grande pra caramba. Aí eu falei, meu, vou ver alguma coisa nova aqui, né? Aí quando o cara começou a falar de precificação, de ensinar a fazer, formular preço, eu falei, eita, vamos pensar aqui. Abandonei, cara. Tipo, mano, não serve, na real mesmo, assim, não serve pra ninguém. Né? Tipo, nem pra quem tá começando. Não dá pra falar assim, ah, não, mas é pra quem tá começando é bom. Não é bom pra ninguém. O negócio, na verdade, o cara faz é um desserviço, né? E o Lincoln tem um diferencial que ele realmente tem uma visão empreendedora. O cara, tipo assim, vive o que ele prega de fato. Então, o Uhum. B10X, para mim, foi uma ferramenta assim, muito útil. É claro de entender, é simples pra caramba. E o problema de quem implementa é o que eu estava falando. Né? Justamente Legal, é cara. o amadorismo na base. Assim. O cara não faz o básico Sim, bem feito e não consegue implementar. total. E, Na cara, real, assim, o cara vocês... até consegue, mas não extrai tudo que poderia extrair. Né? Fica meio na mesmice, né? Já tava na mesmice, o cara só continua. Mas Até o enfim, cara só pega o modelo de alguém. pois é. Tem um chopiz aí para provar, né? Mas eu ia comentar com você, qual que era o momento que vocês estavam na época, quando vocês entraram ali no BDX? Vocês estavam em qual momento da barbearia? Qual que era o faturamento? Cara, assim, quando nós entramos no BDX, a gente tinha vindo num contexto aí de pandemia, né? Quando entrou a pandemia, a gente tinha acabado de inaugurar nossa segunda unidade. Então, tipo assim, a gente estava descapitalizado. E além disso, a gente comprou a Gabano na segunda semana de pandemia, fechado também. Então eu fiquei com 3 barbearias fechadas. Durante todo esse tempo, né, no primeiro ano de pandemia, a gente fatura, antes, em 2019, a gente faturou 170 mil. Em 2020, a gente saiu de 170 para 400 mil Uhum, no ano de 2020. Só que eu estava com 3 unidades e tinha muito custo e por muito tempo a barbearia ficava fechada. uhum, Então, em 2021, a gente resolveu reestruturar. Eu já estava parando um pouco de cortar nessa época, tipo assim, segunda e terça eu não atendia e tal. uhum. Só que aí, em 2021, cara, a gente vendeu 2 unidades e ficou só com a Gabano, que é onde a gente está hoje, aqui, onde eu estou aqui, no Sim, escritório aqui na Gabano. E aí a gente colocou 7 cadeiras aqui, só que a gente não conseguiu trazer todo mundo das unidades que a gente tinha em outras regiões para cá. Então, tipo, o nosso faturamento em 2021 ele cresceu para 500 mil, com uma unidade só. Então, sim, tipo, a gente já estava num resultado melhor, porque eu reduzi muito o meu custo fixo e ainda consegui aumentar 100 mil do faturamento do ano anterior com 3 barbeiros a menos. sim. Então, tipo assim, a nossa venda de produto sempre foi muito agressiva. A gente vendeu no ano passado 151 mil de produto. Uhum, No ano anterior, a gente tinha vendido 75, né, que era 2021. Então, a gente sempre teve essa agressividade na venda, a gente sempre foi tipo, muito para cima do negócio. E a gente tem até uma frase interna aqui, a gente tem vários jargões, na verdade. Um deles é que um bom vendedor, aliás, um bom barbeiro, é necessariamente um bom vendedor. Isso aí, cara, é desde o começo. Quando eu abri a barbearia no meu primeiro dia, estava em cima da minha bancada 3 pomadas, 2 gels, e eu não tinha nenhum cliente. Eu já tinha produto para vender. Então, aí a galera pergunta, pô, mas como vocês conseguem vender tanto? Faz parte da nossa cultura. Nós começamos assim, nascemos assim. sim. Então, tipo, faz parte da cultura. E aí o BTX, cara, quando ele entrou, a gente estava na casa entre 40 e 50 mil de faturamento. Tinha mês Uhum, que batia 60, só que assim, a gente via que, tipo, a grande dificuldade era eu sair da operação de fato, porque eu representava, tipo, 20% tinha mês desse faturamento. uhum, Pô, porque eu vendia muito bem, eu sempre fui um bom vendedor, uhum, e eu tinha muito cliente fidelizado. Eu, se tem noção, nos últimos 2 anos, eu fazia em média 250 atendimentos por mês, mas eu atendia em média um cliente novo por mês. uhum. Então, tipo assim, eu atendia muito os mesmos clientes. Então, eu tinha uma fidelização muito forte, né? Tipo,
A minha taxa de retorno era tipo acima de 90%, Sim. enquanto que da barbearia média era 70%. E aí o BDX chegou nesse momento. Eu falei, pô, agora eu preciso sair da operação, porque senão eu não vou conseguir fazer o que tem que ser feito. E aí eu, em vez de fazer igual todo mundo faz, de parar, tipo, segunda, terça, quarta, quinta e tal, eu já estava assim, de segunda a quarta, sem atender. Aí eu comecei a fazer o contrário. Eu parei de atender sábado, sexta, quinta, e comecei a atender segunda e terça. E aí coloquei mais um barbeiro no meu lugar, porque daí eu Aham. atendia segunda e terça nos dias de folga da galera. E aí fui parando cada vez mais. A gente faturava nessa época entre 40 e 50, os meses de pico era 60. A gente saiu no primeiro mês, não mudou nada, né? Tipo, a gente vendeu 10 mil de assinatura no primeiro mês e Aham. faturei os mesmos 50 ali, 40 e Uhum. pouco, quase 50. Aí no segundo mês a gente continuou vendendo assinatura e a gente faturou mais, se eu não me engano, 17 mil e aí começou a subir o faturamento. Até em dezembro, né, a gente chegar a 151 mil de faturamento. Nossa, muito bom, cara. Então, só que assim, cara, aí é que é o que eu costumo dizer. Não é só assinatura, né? Claro. Porque, tipo assim, a galera acha que a assinatura é a fórmula mágica. O cara vai ficar rico agora porque ele implementou a assinatura. Pô, 35 mil de assinatura desse faturamento, 150. Aí tem 30 de produto e o resto é avulso, cara. Sim. Entendeu? Só que como que eu fiz isso? Eu criei várias estratégias, eu usei várias ferramentas para eu conseguir vender mais em dezembro. Então, tipo assim, teve cliente que estava numa lista de cliente perdido minha que eu vendi mil e poucos reais para ele quando ele voltou para a barbearia. Então, pô, R$ 1.000 de 150 mil para um cliente, é uma boa parcela, né? Sim. Então a gente conseguiu ter um ticket muito alto, principalmente nas 2 últimas semanas, porque a gente sabia que nas 2 últimas semanas já cai naturalmente o movimento. Então a gente fez uma ação forte a partir do dia 14, a gente aumentou muito o faturamento em dezembro. E dessa parcela aí, 35 mil foi assinatura. E o Uhum. restante foi avulso. Que bom, cara. O que acontece, assim, pelo menos eu vejo da galera comentar, é que a assinatura ela acaba também atraindo o avulso, né? Acaba querendo ou não, ou por indicação, ou simplesmente por Sim. curiosidade. Então E a gente tem acaba aumentando também. a assinatura para barbearia, agora que é um negócio novo, é uma ótima ferramenta, inclusive, de se associar ao tráfego. Né? Porque, pô, corte de cabelo é corte de cabelo. Você não consegue atrair com facilidade. Mas quando você fala que você tem um negócio que é exclusivo, que é único, que, pô, quase ninguém tem, o cara quer conhecer. Então, traz muito cliente novo. A assinatura é uma ferramenta nesse sentido também de trazer muito cliente novo. Porque, realmente, indicação. Só que, assim, 50% da nossa base já é indicação. Que a gente Sim. mede isso desde sempre, entendeu? Então, tipo, não é um negócio assim que, pô, agora a assinatura foi totalmente disruptivo. A gente saiu de, sei lá, de 10% para 50%. Não, já era nessa faixa. Uhum. Entre, pô, todo mês 47, entre 47 e 50% dos clientes que a gente adquire aqui vem por indicação. Uhum. Agora sim, a gente conseguiu fidelizar, a gente, nesses primeiros 6 meses, eu fui testando, fui medindo o churn, por que os caras cancelavam, qual era o período de pico de cancelamento. Hoje a gente está com um churn de 2,7. A maior parte, mais de 50% é por mudança. E a gente percebeu que muitos clientes nossos que moram aqui nessa região são alunos de universidade que moram fora. Então o cara viaja, vai embora e ele volta para a cidade dele. Uhum. E como a gente também tem muito empresário, tipo, e tem muito cliente que é de banco, gerente de banco, eu tive pelo menos 3 casos agora recentes que eram gerentes de banco que foram transferidos para outras cidades. Um do Itaú, um do Safra e outro do Brasil. Então, tipo Uhum. assim, pô, cara, o cara vai crescer e infelizmente ele vai embora. Então a gente já entendeu Sim. que tem essa rotatividade natural aí. Sim. E agora a gente está trabalhando para evitar o churn por outros motivos. Né? O cara que usa pouco, então a gente está incentivando os caras a usarem mais e assim por diante. Uhum. Não tem tido nenhum tipo de cancelamento por algum descontentamento e tal. Isso aí Legal. não temos. Legal, cara. Cara, e para finalizar, igual você falou, né? Você tem méritos porque não é só a assinatura. Esse resultado que é assustador aí, cento e É cinquenta uma, mil na dentro verdade, de um sim, ano. cara. A assinatura é foda demais, né? Mas é o que eu falo, é mais uma ferramenta. O cara não Sim, pode claro, simplesmente fechar o olho ali. com certeza. Mas eu queria perguntar para você, nas medidas proporções, lógico, cara, o que que essa nova realidade está proporcionando para você, assim?
Se você quiser colocar só o crédito na assinatura, na parte que cabe à assinatura, lógico, né? Da tua perspectiva, qual que é a parada que mais impactou, assim, na sua visão? Cara, o mais poderoso da assinatura é a recorrência. Isso aí, tipo, indiscutível, tá? Por que que eu acredito nisso, né? Eu acho que, na verdade, qualquer empresário que tenha um negócio que é como uma barbearia, que vende por recorrência, ele valoriza isso. Eu já começo o mês hoje, né, com a média de 35 mil de faturamento. Agora, na verdade, talvez tenha já aumentado um pouco, isso aí são dados de 2 meses atrás. Como eu estou saindo bastante da operação mesmo, na verdade, tem dias que eu nem venho mais na barbearia. Então, Uhum, mas o mais poderoso da assinatura é a previsibilidade de receita. Isso dá um poder de barganha até na contratação de profissionais. Você fala, pô, cara, com certeza você não tira menos do que X aqui. Porque a gente já sabe quanto que o barbeiro meu hoje, ele não ganha menos do que R$ 3.500. uhum, E nos meus concorrentes diretos hoje aqui, eu sei que os barbeiros que ganham muito bem ganham 3.500. uhum, Então, para a realidade da nossa cidade, a gente acabou se posicionando muito bem, inclusive nesse quesito com os profissionais, entendeu? uhum. E a previsibilidade de receita. E isso aumenta nosso equity, etc. Né? Hoje, a gente fez um valuation recentemente, porque a gente vai expandir. E hoje a empresa está avaliada em 3,2 milhões. Né? Isso aí, grande parte por causa dessa previsibilidade de receita baseada no crescimento que a gente teve aí também. É legal, cara. Que legal. Cara, pô, era mais isso o nosso papo. Eu agradeço demais pelo teu tempo.